abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Meus irmãos, há 2 semanas nós iniciamos uma série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E na semana passada, infelizmente, por conta das chuvas, nós não tivemos culto presencial. Fizemos a nossa reunião de forma remota. Hoje, graças a Deus, o tempo está mais firme e o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui com paz e com tranquilidade. E na última exposição, nós observamos os versos de 1 a 3 do capítulo 1. Hoje, portanto, nós vamos meditar nos versos de 4 a 9. Essa primeira parte ainda é introdutória, por isso nós não vamos aprofundar em nenhum assunto que foi levantado pela igreja de Corinto ainda, porque na primeira parte nós vemos a saudação e nesta segunda parte as ações de graças. Paulo ainda está preparando o terreno para abordar os assuntos polêmicos que foram levantados pelos irmãos de Corinto e que foram levados a ele, e também as necessidades que os irmãos daquela igreja tinham por conta de algumas situações, inclusive algumas delas extremamente negativas, que estavam sucedendo na igreja daquela cidade. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de 4 a 9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, irmãos, a leitura. Peço que você baixe mais uma vez sua fronte, feche seus olhos. Nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Ó Deus amado, nosso Pai, queremos, diante da Tua santa presença, reconhecer o quanto nós precisamos da Tua voz falando ao nosso coração. Somos carentes, como terra seca, sem água. Nós necessitamos, Senhor, estar na Tua presença, ouvir a Tua voz, ter comunhão contigo. E como já aconteceu até agora neste culto, nós expressamos os nossos sentimentos através das canções, das orações. Agora nós queremos ouvir a Tua voz e saber o que Tu queres ao nosso coração. Por isso nós te pedimos que o Senhor, com a liberdade que tem em nosso meio, nos ajude a nos concentrarmos, a entendermos a explicação da Tua palavra e também a aplicarmos a Tua palavra ao nosso coração. Que Teu Espírito nos ajude, pois sozinhos nós somos incapazes. Confiamos na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Ações de graças. Geralmente nós, quando pensamos em agradecer alguma coisa, nós esperamos que algo extraordinário, aconteça. E geralmente quando são questões mais ordinárias, nós não somos tão motivados assim a agradecer. Nós não damos ações de graças todos os dias, muitas vezes, pelo ar que respiramos, pelo acordar, por tantas coisas do dia a dia. De fato, nós somos mais ligados a agradecermos por coisas extraordinárias que fogem do controle, do nosso controle, do nosso domínio. E eis aqui uma ação de graça importante que o apóstolo Paulo faz pelo que Deus havia feito na igreja de Corinto.
E nós vamos perceber, embora o tom aqui, por conta do conteúdo da carta, possa parecer ter um certo nível de sarcasmo, ou talvez até de ironia, nós vamos perceber que não, que Paulo estava de fato grato a Deus por tudo que estava acontecendo em Corinto. Porque alguns comentaristas pensam que Paulo poderia estar usando de sarcasmo aqui, ou de ironia, ou de repente preparando a rede para dar o bote, né? Porque a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Era a igreja mais difícil de todo o Novo Testamento. Como os irmãos já viram na introdução, e algumas vezes eu citei, e vão me ouvir citar até nós chegarmos aos problemas mesmo, né, que a igreja tratava. A igreja era uma igreja dividida, pelo menos por 4 grupos. Também tinham problemas assim que fugiam até da ordem de maldade que acontecia na cidade de Corinto, como, por exemplo, o caso de algum irmão que tinha relações com a esposa do seu pai. Havia também coisas que aconteciam dentro da igreja que passavam das 4 linhas da igreja, das 4 paredes, e iam para os tribunais dos ímpios julgarem. Então, a igreja de Corinto era uma igreja muito difícil. Não à toa, Paulo escreveu para tratar de tantos problemas. Eu citei alguns aqui, mas tem muitos outros, né? Foi uma igreja que deu muita dor de cabeça para Paulo, cansou certamente, mas havia uma palavra de Deus ao apóstolo Paulo quando ele estava chegando na cidade de Corinto. Está lá no livro de Atos, né, capítulo 17, capítulo 18, na segunda viagem missionária do apóstolo. Deus diz para Paulo assim: vai, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Então, quando Paulo vai a Corinto, Paulo não vai pela sua própria força, Paulo não vai pela sua própria estratégia, e também Paulo não vai pensando assim: aquelas pessoas são boas pessoas, serão bons crentes. E foi exatamente a igreja de Corinto que Deus disse isso a Paulo. Exatamente porque era a igreja mais difícil, era a cidade mais difícil. Era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha muita prostituição, que tinha cultos pagãos que envolviam dinheiro, prostituição, idolatria. Então a cidade era um verdadeiro caos. Mas Deus olhou para Corinto, levantou o apóstolo Paulo, tirou Paulo da sua estratégia, que era descer para a Ásia Menor, o conduz para a região da Acaia, logo depois de ter passado ali pela primeira parte da Europa, que era a Macedônia, e Deus o leva para lá e diz para Paulo: Paulo, vai. Deus o ordenou, o encorajou aí, dizendo: eu tenho muito povo naquela cidade. Então aqui também é importante nós fazermos a diferenciação. Quando Paulo dá graças pelos coríntios, Paulo está dando graças pela igreja de Corinto. Não era pelo que acontecia na cidade, nem pela cidade, porque a cidade era digna da ira de Deus. Mas esses irmãos, mesmo sem serem merecedores, receberam graça de Deus. E é esse povo a quem Paulo escreve. Porque alguns comentaristas pensam no sarcasmo, né? Porque se era uma igreja que ia dar dor de cabeça, Paulo não devia ter dito assim: dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Nós que somos presbíteros da igreja, né? Aqui os presbíteros aqui comigo, sabemos muito bem que nós nos alegramos nas reuniões do conselho quando nós precisamos receber membros, quando os membros vêm compartilhar boas notícias, né? Isso tudo nos encanta, nos maravilha. Recebemos jovens, né, que foram criados na igreja e agora estão sendo recebidos como membros. Então a vida pastoral, né, a vida presbiteral, o serviço presbiteral é um serviço que tem muitas alegrias. Mas vez por outra nós precisamos tratar também de situações tristes, que nos entristecem, que nos deixam até enfermos de alma, assim, nos fazem sofrer junto com aquilo que alguns irmãos passam. E às vezes, talvez uma das coisas que mais nos entristece é quando nós vemos
alguns irmãos que estavam conosco se desviando do caminho, se afastando do caminho. Essa certamente é a maior das tristezas do ministério. Por isso o apóstolo João disse assim: não tenho alegria maior que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Filhos aqui são as ovelhas, né? Aqueles que foram gerados através da pregação do evangelho. Então, quando nós vemos alguém saindo dos trilhos, saindo do caminho do Senhor, essa certamente é a maior tristeza, é aquela que a gente, quando termina a reunião, vai dormir e demora para pegar no sono e a cabeça fica fervendo e o coração fica entristecido. A igreja de Corinto era uma igreja que, inclusive, tinha resistência com o apóstolo Paulo, um negócio impressionante, né? Paulo foi o fundador da igreja, passou 1 ano e meio ali. Paulo não dependeu financeiramente. Olha, irmãos, eles tinham muito dinheiro. A igreja de Corinto talvez fosse uma das igrejas mais ricas. Mas a igreja de Corinto foi a igreja mais pirangueira com o apóstolo Paulo. Estamos assistindo aqui, né? Do Recife. Era a igreja mais mão de vaca, né? O pessoal lá do sul. Era a igreja mais mão fechada, né? Pirangueira é nosso aqui, né? É o nosso termo aqui. Mas foi a igreja mais difícil, tanto que Paulo precisou trabalhar fazendo tendas, junto com Áquila e Priscila, para poder se manter, mesmo o apóstolo Paulo entregando a vida dele em favor dos coríntios. Então agora, depois que Paulo planta a igreja, depois que a igreja está estabelecida, o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos que foram tão duros com ele, que não acreditaram fielmente no seu ministério, tanto que a igreja estava dividida, né? Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Paulo vai precisar defender o seu ministério aqui nos últimos capítulos. A igreja que tinha dificuldade com a doutrina da ressurreição. Enfim, aí Paulo escreve e diz assim: dou graças ao meu Deus. Esse homem é um santo homem de Deus. Além de inspirado pelo Espírito Santo, que é a base, né, do seu escrito, mas Paulo tinha um sentimento de entrega à causa do evangelho. Por isso que ele diz assim: eu fui chamado por Deus, chamado da parte de Deus, porque amar a igreja de Corinto não era algo fácil. Mas Paulo, quando se ajoelhava para orar, Paulo agradecia a Deus pela igreja de Corinto. Mas qual o motivo das ações de graças de Paulo? Está aqui, Paulo diz: dou graças a Deus, a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça. Então observe aqui, é claro que Paulo era grato aos coríntios, mas a gratidão maior de Paulo era a Deus por sua graça ter sido derramada sobre os irmãos de Corinto. Não era graças a Deus pelos coríntios, simplesmente, mas era pela graça que ele havia derramado sobre os irmãos daquela igreja, daquela cidade e especialmente da igreja, né? Não havia nos coríntios, embora eles tivessem sido superdotados, né, pelo Senhor, né, receberam muitos dons, mas deles mesmos não havia muita coisa a Paulo agradecer. Mas daquilo que vinha da parte de Deus sobre a vida deles, Paulo agradecia. Então observe que a graça aqui e a glória aqui é toda dada a Deus em Cristo Jesus. Porque foi Cristo que operou na vida dos irmãos de Corinto, tornando eles o que eles eram hoje. Ainda que eles não fossem perfeitos, mas comparando a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, a transformação que havia acontecido na vida daqueles irmãos eram grandiosas. E essa é uma coisa para nós pensarmos assim. Às vezes, quando alguém se converte,
Nós que somos mais antigos na fé, ficamos com a expectativa de que essa pessoa entre num processo acelerado de santificação. E nem sempre é assim. Algumas pessoas terão um ritmo mais forte, outras terão um ritmo menos acelerado. E nós devemos dar graças a Deus pelos dois, porque Deus vai operando na vida de cada um como lhe apraz, do seu jeito, do seu modo. Então, algumas pessoas vão conseguir com mais rapidez abandonar os vícios, melhorar seu comportamento, a sua prática no dia a dia com a família. Outros terão maiores dificuldades, mas todos somos igreja do Senhor, caminhando alguns com menos rapidez, outros com mais rapidez, mas todos estamos seguindo para Nova Jerusalém. E somos quem somos pela graça de Deus que nos alcançou. Então, mesmo a igreja como Fragoso, tendo irmãos mais envolvidos, irmãos menos envolvidos, irmãos mais ativos, irmãos menos ativos, irmãos mais frequentes, irmãos menos frequentes, irmãos mais solícitos, irmãos menos solícitos, nós damos graças a Deus pela vida de todos vocês, porque Deus operou na vida de cada um e continuará operando. E o Espírito Santo, que foi poderoso para operar, dando um novo coração a cada um de vocês aqui, como também a mim, é poderoso para ir nos santificando, para que nós caminhemos e nos tornemos cada vez mais à medida do seu Filho Jesus Cristo. Então, apesar de sermos diferentes nos nossos ritmos, mas todos nós temos o mesmo alvo, nós devemos dar graças a Deus pela vida de todos os irmãos. Nós estaremos no mesmo céu, na presença do mesmo Senhor, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças sejam dadas a cada um dos irmãos. É claro que isso também, queridos, não impedia, como os irmãos bem sabem na carta, né? Não impedia que Paulo pedisse para que os irmãos que estavam mais devagar começassem a acelerar. Paulo, inclusive, chega a dizer para eles assim: eu gostaria de escrever a vocês como a espirituais, mas vocês são carnais. Eu queria dar a vocês alimento mais sólido, mas vocês são como meninos. Então, Paulo repreende, exorta, no sentido de encorajar aqueles que estavam caminhando mais lentamente. Vamos lá, vamos correr, vamos caminhar mais forte, mais firmes. Mas Paulo não deixa de reconhecer que, independentemente dos passos que cada um dão na caminhada, que todos somos igreja do Senhor. Fomos alcançados pela mesma graça, temos a santificação e a habitação do mesmo Espírito e estamos caminhando todos para a Jerusalém celestial. Tinha uma música antiga, né? Se cantava muito quando era pequeno em algumas igrejas, que dizia assim: caminhando eu vou para Canaã, né? Vocês já ouviram essa música, né? Aí a segunda parte, mas desde pequeno eu não consigo cantar. Que ela diz assim: se você não vai, não impeça eu ir. Aí os irmãos ficavam olhando um para o outro assim, quem era empecilho, né? Eu não sou muito fã dessa música. Eu acho que se você não vai, você vai, vamos embora. Pois nós fomos lavados pelo mesmo sangue, alcançados pela mesma graça. Se estamos aqui, fomos alcançados pela graça, nós vamos todos para Nova Jerusalém. A única coisa que a gente precisa dizer para os irmãos é: firme os seus pés, não resvale. O que é que a gente pode fazer por você, para que você caminhe mais firme? Eu tenho conversado e conversei ontem com o conselho da igreja, é que aproveito essa parte para trazer essa aplicação. Eu vou repetir uma aplicação que eu fiz há algumas semanas lá no livro de Josué. E eu quero que os irmãos me entendam bem e recebam de coração essa exortação. Pela minha experiência, mas acima de tudo, e anterior à minha experiência,
as Escrituras Sagradas, eu não consigo compreender como um crente passa anos sem participar de uma reunião de oração da sua igreja. Eu não consigo entender. Você não precisa ser um rato de igreja. Alguns irmãos sabem a expressão rato de igreja aqui, né? Algumas igrejas, das quais os irmãos faziam parte anteriormente, tinham culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E esses irmãos, às vezes, estavam lá todos os dias. A nossa igreja tem um culto de oração no meio da semana. E nós temos 5, 6 irmãos frequentando. Eu sei que a semana é cansativa, é puxada para todo mundo. O trânsito, eu tenho essa experiência em casa com minha esposa. Às vezes até não consigo chegar tão cedo por conta do trânsito. O Recife está insuportável, né, da região metropolitana. Mas às vezes quando dizem assim, olha, vai ter uma formatura de fulano, tal dia. Aí você não vai, às vezes, do trabalho, né? Bota roupa, tal. Eu estou dizendo que você precisa vir para o culto de oração toda quarta. Bom seria que você pudesse vir. Mas se você não colocar uma meta de vir, eu vou vir de 15 em 15 dias. Eu vou vir uma vez por mês. Eu irei uma vez a cada 2 meses. Ainda assim, você teria uma frequência razoável. Mas, infelizmente, alguns irmãos passam meses, anos, sem virem para uma reunião de oração. Eu queria que os irmãos pensassem a respeito disso, porque isso tem a ver com a sua fé, tem a ver com a sua nutrição espiritual. Ainda que você ore em casa, a oração comunitária tem um valor imensurável nas Escrituras. Atos capítulo 2 diz, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, partiam pão de casa em casa e participavam das orações, dos ensinos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Eu não acredito que uma quarta-feira no ano você não consiga vir para um culto de oração na igreja. Mas alguns irmãos têm batido recorde. E nós precisamos melhorar isso. Eu queria que você tomasse isso, não é pensando fulano ou beltrano, é que você pensasse em você, na sua necessidade. A importância que isso tem para a vida da igreja e da sua vida também particular. Pois bem, irmãos, no verso 5, Paulo diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Os comentaristas aqui são unânimes em dizer que isso aqui se refere a Cristo, ao que Cristo fez na vida deles. Não está se referindo aos bens materiais que os irmãos de Corinto tinham. Embora eles estivessem numa região muito boa, possivelmente parte da igreja era formada por pessoas que tinham recursos, mas Paulo não está falando de finanças aqui. Paulo diz, à medida que vocês receberam a graça de Deus, vocês receberam de Cristo Jesus a riqueza maior. E não tem faltado para vocês essa riqueza, tanto por meio da palavra, como também por meio do conhecimento. Porque havia na igreja de Corinto muitos mestres. Então ele tinha um conhecimento de Deus, tinha um conhecimento das Escrituras. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Veja, irmãos, como Paulo, mesmo estando diante de uma igreja problemática, Paulo diz assim, eu tenho a certeza de que Deus tem operado na vida de vocês, e o testemunho que nós temos é que de fato vocês são crentes. É que de fato Deus operou na vida de vocês, que vocês receberam da graça, pois o testemunho de Cristo se confirma na vida de vocês. Irmãos, mais uma vez, a igreja estava distante daquilo que Paulo gostaria que estivesse, e que Deus, acima de tudo, né, gostaria que a igreja estivesse. Mas diante do que era a realidade deles, dos coríntios, Paulo tinha certeza que a graça de Deus havia alcançado estes irmãos. De maneira que não vos falte nenhum dom,
aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu queria que vocês observassem comigo o seguinte. Percebam que nos primeiros versos, Paulo está falando no tempo pretérito. Eles receberam, a graça os alcançou. De maneira que, no atual tempo, não vos falte nenhum dom. A graça de Deus alcançou os coríntios, tirando eles das trevas e os trazendo para a luz, e dando a eles o conhecimento a respeito de Jesus. Na atualidade, no tempo presente, essa graça concedeu confirmação na vida deles através do testemunho de Cristo e a bênção deles receberem os dons de Deus. Os dons. Aqui dom pode ser entendido tanto como o dom da salvação, da graça, como também os próprios dons que eles receberam para atuarem na vida da igreja, de forma que a igreja era suprida. Então Deus derrama graça na vida do crente, na perspectiva passada, no tempo passado, continua derramando graça no tempo presente e continuará confirmando essa graça no futuro, até o dia de Cristo. Observe aqui no verso 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe, o tempo passado foi graça que os salvou, eleição. Tempo presente foi graça que os santificou, ao ponto deles receberem dons. Tempo futuro foi graça que os fez perseverar até a glorificação, até o dia de Cristo Jesus. Então, observe que está aqui implícita, ou estão aqui implícitas algumas doutrinas que são muito preciosas para nós, muito caras para nós. Primeiro, a eleição de Deus sobre a vida daqueles irmãos que eram parte da cidade de Corinto. Haviam outros irmãos, outras pessoas em Corinto. Mas aquele povo que Deus disse para Paulo, lá em Atos 18, tenho muito povo nessa cidade, era parte do total dos coríntios. Então, dentro daquela cidade, Deus elegeu alguns. Esses irmãos de Corinto foram alcançados por essa graça de Deus. Da mesma forma, nós, né, quando Deus mandou os missionários virem para cá, é porque Deus tinha muito povo neste país. E parte deste povo somos nós, a Igreja Presbiteriana de Fragoso. Tem mais gente. Mas nós fomos tirados das trevas, trazidos para a luz. Então é a graça de Deus que nos alcança. Ao mesmo tempo é a graça de Deus que confirma, por meio da santificação, do testemunho de Cristo e dos dons. A graça de Deus que persevera. Observe o verso 8. O qual também vos confirmará até ao fim. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque diante do histórico dos irmãos de Corinto, diante das dificuldades que essa igreja tinha, talvez se pensasse, essa igreja não vai durar muito, esse povo não vai durar muito. Mas Paulo diz que Deus é fiel. Deus é fiel. E essa fidelidade de Deus que chamou, né, o termo aqui, pelo qual fostes chamados, tem a ver com a vocação eficaz. Deus é quem chama, Deus é quem vocaciona para a comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é que sustentaria os irmãos de Corinto, crentes fiéis até o fim? Quem sustentaria? Não eram eles não tinham essa capacidade. Pelo contrário,
Eles eram fracos, eles tinham dificuldades em muitas áreas, eles se degladiavam por coisas que não tinham nada a ver, até mesmo a ceia do Senhor, que era para ser um momento de alegria, de festa, de júbilo, era um momento que eles brigavam entre si, irmão colocando um contra o outro na justiça. A igreja era muito difícil. Mas Paulo diz assim: vocês não foram chamados por homens, fiel é Deus. Vocês não são fiéis como deveriam ser, mas Deus é fiel. E é nele que eu sustento. Vocês vão permanecer até o dia final. Porque quem persevera por vocês é fiel. Não deixará que vocês se desviem. Meus irmãos, 3 doutrinas preciosas: a doutrina da eleição, a doutrina da santificação e a doutrina da perseverança dos santos. A doutrina da eleição nos lembra que nós, a despeito dos nossos pecados, fomos por Deus escolhidos e que Ele não viu em nós mérito algum. Na verdade, se Deus fosse escolher por mérito, a última cidade que Ele enviaria Paulo era Corinto. Podia enviar para outras regiões, mas para Corinto não. Mas parece, como o apóstolo Paulo diz, que Deus faz questão de escolher as coisas loucas do mundo, né? E está aqui nesse texto. Deus pega a cidade mais complicada da região da Acaia, a cidade mais idólatra, a cidade mais imoral, a cidade mais difícil, aquela que talvez a gente dissesse assim: não, vamos deixar ela por último, né? Porque aí depois que os outros forem alcançados, quem sabe Deus alcança aquela ali. Às vezes a gente não pensa assim também, né? A gente acha que Deus vai alcançar aquele vizinho, aquele amigo de trabalho. Só fulano é tão assim voltado, né, para as questões espirituais, tal. Acho que Deus vai alcançar a vida dele. Aí tem aquele que bota o terror, né, nos ambientes, seja no condomínio, na vizinhança, na escola, na faculdade. E aí passa ao final de semana, quando chega na segunda-feira, o cara diz assim: Jesus alcançou a minha vida. Ele? É ele mesmo. Porque Deus faz do jeito que Ele quer. E Ele gosta de confundir a nossa cabeça. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Paulo era fruto disso. O autor desta carta, nós conhecemos bem, nós sabemos bem quem é, era o mais improvável daqueles que se tornariam cristãos. Você podia pensar em tanta gente, né? Teve gente até que Paulo disse assim: não estás tão longe da verdade. Vocês lembram da discussão de Paulo lá com uma das autoridades, né, romanas? Paulo diz: vejo que não estás tão longe. E aí termina o relato e a gente não sabe se essa pessoa se converteu ou não. Eu não sei se foi Gaio, foi um procônsul, eu não lembro bem quem foi. Mas está lá no livro de Atos. E a gente diz assim: olha, tá vendo? Fulano está bem pertinho, bem pertinho. Aí quando vê, se converte alguém que a gente pensa que nunca, jamais iria se converter. Paulo era resultado disso, os coríntios eram resultado disso, e eu e você também resultado disso. É só você olhar para o seu passado. Talvez seus familiares foram envolvidos já com idolatria, com feitiçaria, talvez muitos envolvidos com alcoolismo, e você é como um tição tirado do fogo. Deus te escolheu assim do meio de um negócio inimaginável e fez você ser quem você é. É graça de Deus. É graça. Esse é o testemunho da minha vida, do meu histórico, e é o testemunho de muitos irmãos aqui, que talvez não tiveram o privilégio de terem os seus parentes, né, seus antecessores em comunhão com o Senhor, e de repente, para nós, de repente, né, foram alcançados pela graça de Deus, e o Senhor diz assim: eu quero você. Foi assim que Deus fez com a igreja de Corinto. E é assim que nós devemos olhar para a graça de Deus. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo é livre para agir e transformar o coração de quem Ele quer. A igreja de Corinto foi resultado disso.
Paulo foi resultado disso. E mais, Deus os enriqueceu em tudo. Agora, observe o termo, verso 5. Em tudo fostes enriquecidos nele. Não foi em qualquer outra coisa. Foram enriquecidos em Jesus. Irmãos, essa é a riqueza que nós temos à nossa disposição todos os dias. Às vezes, alguns crentes estão correndo atrás do vento, achando que riqueza é ter isso ou ter aquilo. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é ter Jesus. Nada é mais precioso do que Jesus. Nada é mais valioso do que Jesus. E ainda que a sua vida não esteja financeiramente próspera, e ainda que a sua casa não esteja dentro daquilo que você gostaria que fosse o ideal, eu queria que você saísse daqui nesta noite dando graças a Deus porque a graça te alcançou. E mais, porque essa mesma graça te enriquece à medida que você conhece mais a Jesus, à medida que você se aprofunda mais em Jesus. Agora, há a possibilidade também de alguém estar na igreja e continuar pobre espiritualmente, quando não desfruta destes meios de graça, que são a palavra de Deus, a oração. Por isso nós somos tão insistentes, talvez até deveríamos ser mais, em dizer para os irmãos: venham para a reunião de oração, venham para a escola bíblica dominical, orem nas suas casas, leiam a palavra na sua casa, porque são essas coisas que nos enriquecem espiritualmente. Mas às vezes nós estamos com a nossa cabeça preocupada com as riquezas ou as manutenções do dia a dia. Achamos que a riqueza é publicar foto no Instagram. Riqueza é que os outros vivem. Tem muitos crentes se enganando com isso. Ficam vendo stories no Instagram, fulano jantando, fulano passeando, fulano fazendo isso, fulano... Aí acha que aquelas pessoas são felizes e têm riqueza, e são prósperas e são felizes. Quando na verdade você tem a alegria dentro de você. Você não precisa de algo exterior para promover a alegria no seu coração. Você já tem o Espírito Santo. E a Escritura diz lá na carta de Paulo aos Gálatas que o fruto do Espírito é alegria. A alegria do Senhor já está no seu coração. Você não precisa ganhar na Mega Sena. Você não precisa ganhar aquela causa na justiça para ser feliz. Quando eu ganhar aquela causa, aí eu vou ser feliz. Quando eu passar naquela prova, naquele concurso, aí eu vou ser feliz. Alguns até dizem assim: eu não vou descansar enquanto eu não passar. E de fato. E depois que passa, não descansa, porque o coração só encontra descanso até descansar em Deus, Foi o que disse Agostinho de Hipona. O seu descanso, a sua alegria, a sua paz, não é aquilo que você conquista externamente. A sua paz está dentro de você. E aí a música antiga que nós aprendemos quando éramos criança, que diz: minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Nós já temos a luz de Cristo no nosso coração. Nós já temos a alegria de Cristo no nosso coração. Nós já temos a paz de Cristo no nosso coração e todas as outras virtudes do Espírito. Por que ficar correndo atrás do vento? Por que ficar procurando felicidade no que é bolha de sabão? Quando a felicidade está em conhecer a Cristo, amar a Cristo, viver com Ele e viver para Ele. Não adianta o que você posta ou deixa de postar no Instagram, o que o outro posta ou deixa de postar no Instagram. O que importa é o que está no meu interior, no seu exterior. No seu interior, que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Isso nada nos tira. Essa riqueza é nossa herança, é nossa possessão. Outra coisa, irmãos, já perto de encerrar. Paulo diz que Deus os sustentaria até o fim. Muitos irmãos vivem com medo de não serem salvos. Isso é um perigo muito grande.
Quando é Deus quem opera nas nossas vidas, o Espírito confirma no nosso coração, porque o Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa graça nos alcançou. E nós vamos perseverar até o fim, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque Deus é que é fiel. A nossa segurança não está na nossa fidelidade, mas na fidelidade de Deus, que não pode mentir nem pode negar a si mesmo. Isso não nos faz relaxar na caminhada, mas nos dá segurança na caminhada. A segurança de que a vitória é nossa. Nós temos apenas que continuar jogando. É como alguém que entra no jogo sabendo que já ganhou, mas você tem que jogar. Pensando aqui numa corrida, numa maratona, nós temos a garantia de que vamos chegar até o fim. Seja a nossa jornada longa ou breve, nós não sabemos os dias que Deus nos deu, estão contados e escritos por Ele. Nós não sabemos se a nossa maratona é meia maratona, é uma maratona completa, é parte, nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que aquele que nos garante a vitória é fiel e não vai deixar que nós cheguemos até o dia final e não estejamos no pódio. Nós vamos estar sim, a garantia é dele. Nós somos vitoriosos. Vamos receber os louros, né? Vamos receber de Deus a coroa. Vamos ser por Deus premiados. Mas toda a glória é dele, porque é Ele quem nos sustenta. Então fique firme, continue perseverando, continue caminhando, continue perseverando nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os irmãos, na evangelização. Apenas continue seguindo. E o Deus que te elegeu, que te santificou, é o Deus que vai te glorificar. Apenas descanse e trabalhe. Descanse e trabalhe. Descanse na certeza de que Ele é fiel. E trabalhe, porque nós somos chamados por Ele a sermos firmes e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Fiel é Deus. E ainda que nós fracassemos, Ele nunca fracassa. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos ficar de pé? Dentre as canções que eu mais gosto do pastor Cláudio Claro, essa sempre me emociona, porque de todos os tesouros que há na terra, nenhum deles é maior que o Senhor Jesus. E essa canção diz assim: minha razão de viver é conhecer a Cristo, vivo para engrandecer e exaltar seu nome. Minha razão de cantar é aquele que por mim morreu, a Ele vou proclamar e honrá-lo eternamente. Ele é para mim o tesouro mais precioso, e o seu amor muito excede a prata e o ouro admirável, incomparável. Cristo Jesus, minha
viver é conhecer a Cristo, vivo para engrandecer e exaltar seu nome, minha razão de cantar. É aquele que por mim morreu, a ele vou proclamar e honrá-lo eternamente. Ele é pra mim o tesouro mais precioso, e o seu amor muito excede a prata e o ouro, admirável, incomparável, Cristo Jesus. Ele é pra mim o tesouro mais precioso, e o seu amor muito excede a prata e o ouro, admirável, incomparável, Cristo, 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 Cristo Jesus. Recebe a adoração, Senhor, que só a Ti é devida. Recebe, ó Espírito, a glória, a honra. Recebe, ó Cristo, o louvor. A Ti, ó Deus triuno, seja toda exaltação e toda majestade. Te louvamos pela eleição, te louvamos pela santificação, te louvamos pela perseverança do Senhor sobre as nossas vidas. Sustenta-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, até o dia final, no qual nós celebraremos com Teu Filho Jesus, o vendo face a face, podendo tocar no Senhor, abraçar o nosso Salvador, findando toda a luta, todo o choro, toda a tristeza, e vivendo eternamente contigo. Nós te pedimos, Senhor, segura na nossa mão, assim como Tu seguraste na mão dos coríntios, assim como Tu tens segurado na mão do Teu povo, sustenta-nos a cada dia. Em Cristo Jesus te oramos. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos.